Tire tempo do seu tempo para passar tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Eu vi esse texto na internet, não sei quem escreveu, e me chamou a atenção e eu fiquei meditando essa semana nisso. O que é a nossa vida hoje? O tanto que a gente é incentivado a viver correndo, nós levantamos correndo e é uma pressa que não tem limite. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Porque a gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. O que é importante para você é aquilo que você está gastando mais o seu tempo. Hoje em dia a gente tem o incentivo da internet, a internet é uma benção, o celular é uma benção, mas se a gente não controlar, a gente acaba viciando, porque a gente está cansado e a imagem, as mensagens vão entrando na nossa mente, é relaxante e ao mesmo tempo estressante, porque é um acúmulo de imagem. Então, Eclesiastes diz que há um tempo certo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de derrubar, tempo de amar, tempo de brigar, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. E eu sei que cada pessoa processa um tempo diferente. Eu costumo brincar que quando eu nasci me ligaram na tomada e esqueceram de desligar. E hoje eu estou falando para mim mesma. A primeira pessoa que precisa ouvir isso sou eu mesma, porque eu tenho dedicado o meu tempo a reduzir a minha pressa em fazer as coisas. Eu tenho observado, às vezes a gente gasta muito tempo com uma coisa que não acrescenta nada, apenas vai nos desgastando e roubando o tempo de uma coisa que seria saudável. Por exemplo, na academia, eu tenho uma disciplina na academia. Uma das coisas que faz com que a gente trabalhe a nossa pressa é a gente ter uma atividade, a gente se movimentar. Uma coisa que eu tenho feito é respirar. Aquela respiração que você puxa dois e solta mais tempo e devagar. Isso eu tenho feito várias vezes ao dia, porque foi feito um estudo em Harvard e eles descobriram que esse tipo de respiração é o que mais faz a gente se acalmar. Então, o objetivo desse vídeo é nos levar a parar um pouquinho, a escutar a voz do silêncio. Eu costumo brincar com isso, o silêncio não tem voz, mas é a quietude do silêncio. A gente parar um tempo de manhã, parar um tempo diante de Deus, meditar um pouco na palavra, ter tempo para a gente aquietar. Eu gosto muito daquela música que diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Como é que você vai ouvir a Deus? Como é que nós vamos ter intimidade com o nosso Pai? Como diz esse texto, como é que nós vamos passar tempo com o dono do tempo se nós não nos aquietamos diante dele? Como que nós vamos ouvir a sua voz, ter intimidade com ele? Quando Eclesiastes fala que há um tempo determinado para cada coisa, é porque há um tempo. Mas esse tempo não é necessariamente o mesmo para mim e para você. Por exemplo, o tempo do luto pode ser diferente para as pessoas. Né? Eu sei que tem estudos, né? A psicologia fala que 1 ano é o mínimo, mas eu quero dizer para você, o Senhor me curou com 3 meses do luto da minha mãe. Eu não estou dizendo que eu fui curada de tudo, né? A saudade era muito forte, eu perdi minha mãe no meu aniversário, mas sabe aquela dor maior, aquele luto mesmo, foi embora, porque o Senhor tirou aquilo do meu coração. E eu comecei a entender, foi um tempo muito curto, porque durante 3 meses eu fiquei presa no velório da minha mãe. Eu não chorei muito, as minhas emoções pararam ali e eu só lembrava da minha mãe no caixão. Talvez para você o seu luto durou 1 ano e você ficou bem. Outras pessoas podem demorar mais de 1 ano, mas não limite o seu tempo ao tempo do outro. Nós vamos ter reações diferentes, temperamentos, pessoas reagem diferente de acordo com o que acontece nas nossas vidas. Mas é importante a gente não passar muito tempo com uma coisa que Deus não tem mais para nós. Por exemplo, o luto, né? E quando eu falo luto, não é só o luto físico, o luto do divórcio. Conheço uma pessoa que ela divorciou há 10 anos e toda vez que você conversa com ela, é raro, sendo mais precisa, é raro uma vez que ela não menciona o ex-marido dela, ela não se relacionou com ninguém e ela tá presa naquele casamento até hoje. Outros casos, eu conheço pessoas que com 4 meses já estavam se relacionando com outra pessoa. Aí talvez você fala, não, tem que ter 1 ano, uma estação, eu sei que é mais saudável. Mas tem pessoas que viveram o luto do divórcio dentro do próprio casamento. Então quando elas saem, ela já está noutra etapa, ela só tirou o fardo.
Você entendeu? Então nós não podemos limitar data para cada situação e para cada pessoa, mas é importante que eu e você descubra por que tanta pressa. O que nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo? Eu estava, há uns 15 dias atrás, eu tenho um cliente que é 40 minutos da minha casa e a minha filha mora quase 2 horas daqui. E esse cliente é caminho, literalmente caminho que vai para casa da minha filha. E eu decidi passar o final de semana na casa da minha filha. E no momento que eu estava arrumando, me veio assim, mas dirigir mais 1 hora e tanto. E o Senhor falou algo no meu coração. Não é dirigir 1 hora e tanto, é desfrutar da presença da sua filha. Então nós temos que começar a pensar por que eu estava com tanta pressa, era final de semana e eu não iria fazer mais nada. Iria desfrutar da companhia da minha filha. Mas na minha mente acelerada eu já estava pensando, eu vou dirigir mais 1 hora e tanto, depois do meu cliente, e depois eu falei, não, vamos desfrutar das coisas, vamos parar e desfrutar das coisas. Eu tenho algumas atividades que têm reduzido muito a minha pressa, a minha ansiedade, por exemplo, como respirar, aquela respiração que você puxa 2 rápida e solta bem devagar. Eu faço isso toda manhã, eu me alongo pela manhã, eu tenho um tempo pela manhã com o Senhor. E isso tem melhorado a minha vida, porque eu posso falar por experiência própria. Eu tinha uma mania que tudo que eu fazia, eu cronometrava. Bom, quanto tempo eu vou gastar com isso? Sabe aquela pressa? E o Senhor começou a falar, desfruta. Quando estiver lavando a mão, observa, sente o cheiro de sabão. Quando estiver na academia, que é outra atividade que eu faço, nem que seja amarrada. Tem dia que eu chego lá, eu começo até a orar em línguas, porque eu estou estressada e sem querer estar ali. Eu tomo uma sauna, na minha academia tem uma sauna e uma jacuzzi muito boa. Então eu tenho adicionado coisas que têm me permitido viver mais tranquila. Mas isso é um hábito que a gente vai desenvolvendo. E eu também estou nesse processo, por isso que eu estou falando muito nós, porque é algo que a gente tem que estar sempre voltando. O que eu tenho gastado mais o meu tempo? A gente vive numa sociedade que tudo é rápido. É o fast food, é o drive-thru, você pega remédio. Aqui nos Estados Unidos tem até o banco, né? Não sei se no Brasil já está tendo, mas você passa no banco, deposita, saca dinheiro, nem levanta do seu carro, nem sai do seu carro, pega remédio, comida. E a gente vive nessa rapidez, tudo tem que ser fast. Porque a nossa sociedade colocou isso em nós. Mas a gente tem que parar. Tem uma música que eu gosto muito, ela diz assim, não tenha sobre ti nenhum cuidado, pois meu, somente meu, é todo o cuidado. Essa música fala muito de descansar, entrega tudo a mim, entrega tudo. Muitas vezes as nossas dores não é uma cura, mas é um entregar. A cura vem pelo entregar. A gente tem um livro do Pablo Bernardes, que é Plenamente Saudável, que ele fala isso. Ele fala assim, que fardo que você está carregando? Tem uma reflexão dele que eu quero ler, inclusive eu vou ler para nós, que está no livro dele, Plenamente Saudável. E ele fala algumas coisas para a gente refletir. Né? Completando a música diz, não tenha sobre ti um só cuidado, pois qualquer um que seria muito para ti. Essa música do Milad, ele canta, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então a gente tem que aprender, e o Pablo fala algo muito interessante para a gente refletir, que eu gostaria de deixar para você. Eu escrevi isso e está no meu espelho. Ele diz assim, o que o meu corpo tem tentado me dizer no silêncio, que eu insisto em ignorar. Tenho tratado descanso como preguiça ou como obediência ao Deus que me fez finito. É normal cansar. É normal ter um dia que você fala, não, hoje eu não vou cozinhar, hoje eu vou deitar, hoje o meu corpo precisa parar. Às vezes a gente precisa parar. Quantas noites mal dormidas carregam tarefas que Deus nunca te pediu? O meu corpo repousa ou apenas desliga por causa da exaustão? Tenho respeitado os limites ou eu vivo como se fosse eterno? Quais pesos não são meus, mas insisto em carregar por culpa, medo ou controle? Esse livro é muito interessante. E tem 3 frases dele aqui que eu quero chamar a sua atenção para isso. O que eu preciso soltar
para finalmente repousar. Nomeie o que você sente, porque emoções nomeadas, elas trazem cura, mas emoções negadas, elas adoecem. O sono, como é o seu sono? A gente tem mania de falar assim, eu vou dormir, eu preciso ter sono, eu preciso que o sono venha. Mas o que a Bíblia diz sobre dormir? A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono. Então, o sono vem quando há paz. E essa paz é eu lançar sobre o Senhor, é eu lançar sobre Ele, ok, eu não vou carregar um fardo que não é meu. E são coisas naturais, são coisas... Eu tenho observado muitas mães estressadas, muitos pais estressados, se esforçando, né, mais na cultura brasileira. Aqui também tem, mas a cultura americana, ela empurra os filhos para trabalhar muito cedo. Os filhos vão para a faculdade, eu sei que o regime de trabalho aqui é mais fácil, você pode pegar 4 horas, né? Você vai para a faculdade, no Brasil é mais complicado, mas assim, eu não gosto tanto dessa empurrar um jovem com 18 anos, que eu acho que há uma pressão maior, mas no Brasil, por outro lado, aquela coisa de 25 anos, e os filhos não ajudam em casa. É muito comum os pais se esforçarem para uma faculdade cara, e quando esses filhos começam a ter um rendimento, eles compram um carro zero, eles vão fazer isso, vão aquilo, e os pais sobrecarregados. A gente precisa aprender. Até quando eu vou me sobrecarregar? É minha obrigação sustentar um filho de 26 anos, 27, que está plenamente saudável, andando de carro zero? Não. Eu falo muito pro meu filho, eu coloquei o meu filho para ajudar em casa, porque eu acho que isso é maturidade para ele. Ele foi morar com os amigos dele e recentemente falou, mãe, eu posso voltar para casa? Eu falei, pode, mas você vai ajudar nas despesas. E eu com 19 anos, eu comecei um negócio no Brasil, eu fazia compra no supermercado e ajudava os meus pais. Então, às vezes, nós estamos carregando, eu estou só citando isso, um exemplo, que é uma responsabilidade que não é mais sua. Mas muitos pais carregam e não tem nem a coragem de falar, filho, vamos ajudar em casa, eu já estou velho, eu gastei tanto. Isso não é, sabe, não é mais função sua. Não é mais função nossa ficar carregando filhos que já poderiam até estar cuidando da gente. Uma brincadeira, né? Eu sempre brinco com a minha filha da pensão que ela vai me dar, mas não, a Bíblia diz que somos nós que ajuntamos para os filhos. Então, tira esse peso de você, tira o fardo de você. Hoje eu observo muito na academia, eu tenho uma disciplina comigo com relação à academia, eu não pego o celular quando eu estou na academia. Ao não ser quando eu quero ver algum exercício, mas o que eu tenho... E mesmo assim, eu memorizo em casa, eu estou aprendendo, faço musculação há muito tempo, mas o que eu observo? As pessoas de um exercício para o outro, elas ficam lá até segurando o aparelho, e se você olhar em volta, em vez de relaxar, eu estou aqui, eu vou ouvir a música. Eles estão lá na internet, Então, vamos controlar o excesso de atividade, vamos desligar o celular algumas horas antes para que a mente descanse. E por que tanta pressa? No meu caso, aquele final de semana, eu não ia fazer nada e eu estava olhando quanto tempo. Qual que é o objetivo daquilo? É desfrutar a presença da minha filha, ter um tempo com ela. Quantos pais não têm mais os filhos? Então comece a analisar a sua vida. O que eu tenho feito? O tempo que eu tenho feito? Qual tempo eu tenho gastado para cada coisa? Chore se for preciso. É tempo de luto, chore, mas não fique estacionado no luto mais do que precisa. O luto tem que virar saudade. Tenha tempo para se exercitar, para cuidar de você. Cozinhe para você. Ou não cozinhe naquele dia, peça uma pizza. Dê o direito de cansar, se dê o direito de cansar, e mais do que estar cansado, de lançar sobre o Senhor todo o peso, toda a angústia, porque é dele todo o trabalho. Nós não temos que carregar um fardo muito, nós não temos que cronometrar tudo na nossa vida. Eu tenho me disciplinado mesmo, eu vou limpar minha casa hoje e eu falo, não, por que eu tô correndo? E eu sou uma pessoa que eu faço, né? É meu natural fazer rápido as coisas, né? É o meu temperamento. Mas eu tenho observado, eu posso controlar isso. Eu posso controlar o meu jeito de fazer, de falar, eu falo rápido. E eu tenho tentado controlar. Então o nosso desafio nesses tempos é aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. Aquiete a sua alma.
Como diz a música, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Então tenha tempo para você, tenha tempo, como eu disse no início, tire tempo do seu tempo para passar tempo com o dono do tempo, enquanto há tempo. Tire tempo do seu tempo para estar com a sua filha, com seus filhos, com seu marido, com seus amigos. Estudos provam que um cafezinho com amigos, ou um suco, ou seja lá o que você gosta, um esporte com amigos, traz uma satisfação, traz um benefício tão grande, libera hormônios que causam bem-estar. Tire tempo para cuidar de você. É melhor cuidar enquanto há saúde, porque se adoecer vai ter que ter tempo para cuidar. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, é isso que a palavra de Deus diz. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Que o Senhor nos dê esse entendimento, esse descansar, esse lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu sou a Nalva Pires, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.